Atenção gestantes e mulheres com filhos pequenos, ou mesmo pessoas com ouvidos e coraçõezinhos muito sensíveis. Parte do que eu vou falar hoje é um pouquinho pesado, então eu peço discrição ao assistir. Se você não quiser assistir esse pedaço aqui que está aparecendo, fique à vontade. 1926. 4 túmulos anglo-saxões do século VI, um deles de um guerreiro equipado com lança, faca e escudo, foram encontrados na vila de Oakington, em Cambridgeshire, Reino Unido. A terra acabara de ser adquirida por Alan Bloom, um homem que queria, naquele local, montar uma estufa. Quando ele começou a trabalhar, ele encontrou esses túmulos. E ele cavou mais dezenas de buracos e só parou quando encontrou solo virgem. Mas havia muito mais naquele lugar a ser explorado. E mais de 60 anos depois, em 1990, durante a construção de um parquinho, mais 26 túmulos foram escavados pela Unidade de Campo Arqueológico de Cambridgeshire. Em 2006 e 2007, foi a vez da Oxford Archaeology East encontrar mais 17 túmulos. Em 2010, estudantes e pesquisadores retornaram ao local, explorando ambos os lados do parquinho, encontrando outros 27 túmulos, incluindo de outro guerreiro, de uma gestante e de muitas crianças. Foram construir um parquinho, lugar para divertir os pequenos, e acharam uma ossada de criança. Eu ouvi dizer que esse parquinho era meio morto mesmo. E lembram do vídeo passado, onde eu falei que na Grécia Antiga e na Roma Antiga, o parto era algo muito perigoso? Pois é, para os anglo-saxões isso não era diferente. Tanto é que muitas mulheres da época optavam por uma vida monástica. Por quê? Primeiro, porque elas teriam até um certo poder, poderiam se tornar abadesas. Segundo, porque elas fugiriam de um potencial casamento abusivo. E terceiro, porque obviamente elas não precisariam ter filhos e evitariam o risco de morrer no parto. A gestante que estava enterrada lá parecia ser uma aristocrata, pois seu túmulo estava guarnecido de ricas peças, dentre elas um lindo broche anglo-saxão em formato de cruz. Como vocês podem ver aí, os broches anglo-saxões eram maravilhosos, era um trabalho incrível, verdadeiros tesouros. Além dos broches, algumas outras joias também foram encontradas com ela. Essa moça foi carinhosamente apelidada de Queenie. Como sabiam que ela estava grávida, analisando a sua área pélvica, descobriram uma outra ossada, a de um bebê, e ele estava alojado de lado no ventre da mãe. Hoje em dia, com o bebê posicionado dessa maneira, a mãe tem que passar por uma cesariana, do contrário não há maneiras dele nascer. Só que naquela época a cesariana não existia, então a única saída era o parto normal. Mãe e bebê morreram. Mas inicialmente acreditava-se que esse era um caso de nascimento de caixão. Hein? Nascimento de caixão ou extrusão fetal pós-morte é algo que pode acontecer de 48 a 72 horas após o falecimento de uma mulher em estágio avançado de gestação. Os gases presentes em seu abdômen devido à decomposição acabam pressionando o útero da mulher a ponto de fazer com que o bebê seja pressionado totalmente ou parcialmente para fora do corpo dela. Desculpem. Mas quem pode explicar isso melhor que eu é a Caitlin Dory do Ask a Mortician. Eu vou deixar o link para o vídeo dela aqui na descrição, ele é em inglês. E depois de toda essa explicação, eu venho através desse dizer que não foi um nascimento de caixão. Na verdade foi bem mais triste que isso, já que mãe e bebê morreram sofrendo no parto. Por quê? Porque o nascimento de caixão só ocorre em um caixão, pois existe espaço bastante para que esse fenômeno aconteça. Já no caso da Queenie, ela foi enterrada diretamente na terra, ou seja, era como se ela tivesse embalada a vácuo, não tinha espaço para o bebê sair. Além disso, havia algo estranho no enterro da Queenie. O normal para a época era que membros mais abastados da sociedade, membros da aristocracia, fossem enterrados numa região central do cemitério, e ela estava enterrada à beira do terreno. Em outro cemitério em Abington, aconteceu a mesma coisa, uma mulher grávida enterrada à beira do terreno e não numa região central. Isso pode ser um caso de superstição anglo-saxã. Qual seria a possível explicação para isso? Bom, meu palpite. Em 597, no finzinho do século VI, o Papa Gregório I deu uma ordem para que os anglo-saxões fossem evangelizados, ou seja, eles deveriam ser todos convertidos ao cristianismo. Como o cemitério é do século VI, a maioria dos anglo-saxões ainda eram pagãos ou politeístas. Então, o que provavelmente aconteceu?
Essa moça, a Queenie, foi encontrada com um broche em forma de crucifixo. Ou ela era uma das poucas cristãs da época e por isso foi enterrada à margem do cemitério, como uma forma de dizer que ela não pertencia à religião principal, ou as pessoas da época achavam que ela era uma bruxa, já que na religião antiga anglo-saxã ela é muito parecida com a mitologia nórdica. Então tem muito essas coisas de deuses, de criaturas fantásticas e também de muitas pessoas que mexiam com poções e com rituais e com fórmulas mágicas em busca de cura, de bênçãos ou de qualquer outra coisa do tipo. Então, talvez tenham colocado aquele broche em forma de cruz com ela exatamente por isso, porque era uma bruxa. Mas não dá para saber exatamente o motivo pelo qual ela foi enterrada lá. Esse é atualmente um dos cemitérios anglo-saxões mais famosos e oferece um excelente ponto de vista da mortalidade da época. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, eu entendo. Foi um tema meio pesado mesmo.